Vivemos de pequenas revoluções. E essa pequena revolução é nossa. É coletiva e intransferível. É ética e estética. É política e amorosa. Essa revolução iniciou-se muito fortemente quando tornaram possível, através de um agenciamento de forças e de vontades, a continuidade não só de uma escola, como também de uma utopia que diz sobre a reinvenção de uma cidade, de um modo de viver e conviver mais inventivo e mais livre. Naquele momento se configura ali na fundação um conjunto de pessoas, de artistas, que resolvem bancar essa revolução. Independente da vontade do poder público, a vila ela se marca como um lugar de encontro. Como ela se torna esse lugar de encontro para a cidade de Fortaleza, ela passa a ser ocupada. E esse processo de ocupação é a própria trajetória da vila. A primeira turma teve um papel central para que isso tivesse existência, né? Houve uma série de ações, de mobilizações para garantir os recursos para a existência desse espaço. E eu acho que tinha uma energia muito grande de fazer com que as coisas acontecessem, né? E de lutar pelo que a gente tinha ali, né? Pelo que a gente acabou de descobrir que era possível. Quando a gente começou, a sede já existia, assim, ela já pertencia à prefeitura, já tinha um projeto da sede, mas ela não era apenas uma casa abandonada, assim, não tinha feito nenhuma reforma nem nada. E era um curso que não tinha um lugar físico, então ele acontecia em várias instituições da cidade, universidade, Casa Amarela, então ele sempre ficou ali, a primeira turma, né, do curso de realização, sempre ficou ali transitando pela cidade, em alguns lugares, né. E aí, a partir desse momento, a gente resolveu ocupar a vila até que desse certeza dos prosseguimentos da reforma e da continuação da vila. Foi uma ocupação que durou mais ou menos umas 2 semanas, pelo que eu me lembro. E a gente promoveu aqui uma série de encontros, uma série de exibição de filme, tinha show, tinha peça de teatro. Foi assim um momento incrível. Foi o método encontrado pela sociedade a dizer para o poder público que esse espaço era importante para a cidade, assim como ainda é, e que esse espaço ele tinha e tem e carrega consigo uma força, que é essa força, né, dos movimentos, a força desse diálogo e a força de ter sido sempre esse espaço que recebeu pessoas. Quando a gente implementa a escola de dança, a gente pensa em criar um percurso formativo público em dança para a cidade de Fortaleza. Nesse sentido, a gente cria a formação básica em dança como uma instância preparatória para quem mais adiante quiser se profissionalizar. Então, nós temos a formação básica em dança, que é um curso de 6 anos, para crianças e adolescentes. Então, as crianças entram em torno de 8 a 10 anos de idade, saem daqui as adolescentes, né? Toda essa construção artística e toda essa construção em formação em dança vem de uma demanda aí da sociedade, das classes organizadas, e a gente tenta sanar um pouco essa lacuna e tem feito um trabalho muito interessante, muito importante para a cidade. Até a implementação da escola pública de dança, só tinha acesso à formação em dança quem tinha dinheiro para pagar a formação das academias privadas. Geralmente a classe média alta, né, ou as classes mais abastadas que têm condições de fazer isso. Né? Então a gente vai ao encontro dessa demanda histórica e reprimida.
teatro, ela, digamos assim, o embrião dela vem com o curso Conexões Contemporâneas, né? Havia um movimento do teatro, dos artistas de teatro, para construir. Então, esse curso, ele, de uma certa forma, materializa esse desejo. Nesse período, também com base no programa da estrutura que existe da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores de Pós-Graduação em Artes Cênicas, com a estrutura dos GTs que existem, né, de pedagogia, performance, artes cênicas na rua, foi criado exatamente a estrutura do cronograma, do programa que é o curso. A gente tinha uma troca, né, com professores tanto de fora como também daqui de Fortaleza. E se viu muito para você trocar ideias, né? Em nenhum momento a gente via o professor e o aluno. É muito mais uma troca mesmo de energia, de ideia, de experiências, né? Uma escola de teatro, ela precisa estar a serviço da população de uma forma geral, porque o direito à arte, à cultura é um direito do cidadão. A constituição da escola de circo, ela tem uma história um pouco antiga, porque ela é consequência de uma demanda da sociedade civil e de uma lei de 2012 que falava sobre algumas demandas, né, para o segmento circo, mas também dizia que o município deveria criar uma escola de circo. Então, a gente vem, na realidade, construindo, e aí eu digo a gente, né, esse movimento circense vem caminhando e vem construindo caminhos e meios para que se sistematize uma pedagogia voltada para o circo. Esses fazeres passaram muitos anos resguardados dentro das lonas itinerantes, né, resguardadas ali pelas famílias circenses. A escola de circo é uma ramificação do trabalho que pode ser desenvolvido nos pequenos círculos de bairros, municípios, né, e fazer essa conexão. Eu acho importante esse diálogo, né, e por isso que existe esse espaço da vila também de construção colaborativa, para receber essas demandas e pensar como pode estar somando. Então, o que ela impacta positivamente não é só para a sociedade civil como um todo, mas favorece também o próprio segmento, porque é um segmento que tem uma expertise lá já de longas datas na área de circo, mas ele não tem uma formação específica para o circo. A vila pode ter partido do audiovisual, mas ela é um projeto que já se pensava em todas essas escolas que existem hoje. E todas as escolas, elas foram criadas em diálogo com a sociedade, com os artistas da cidade. A nossa revolução é contínua. Ela se transforma à medida em que nos transformamos. A nossa revolução é a revolução dos encontros, das trocas, dos processos coletivos. A nossa revolução atravessa o tempo e não se deixa cristalizar nele. A nossa revolução percorre gerações, territórios, identidades e assim ela se torna plural, múltipla, se materializando através do complexo cultural Vila das Artes, esse espaço híbrido de possibilidades, de geração de revolução e de entrecruzamento de linguagens, memórias e afetos. O programa foi uma coisa de muito tensionamento, na real. Tipo, desde aparecer o currículo, quando apareceu a grade curricular, como a gente foi vendo que, por exemplo, a gente tinha tipo, várias disciplinas teóricas de cinema, mas era muito eurocentrado. Há uma pressão social, há uma pressão, diria, dos movimentos, né, para destruir algo que precisa ser destruído, que é esse mundo misógino e eurocêntrico, eurocentrado. E essa pressão, né, ela vai acontecer aqui na escola, vai acontecer na universidade, vai acontecer em diversos campos.
Então a gente teve uma curadoria, uma seleção que pensou em formar pessoas com dissidência de gênero e pessoas que não necessariamente eram brancas na sua formação. Então isso já, eu acho que traz um respiro novo para a gente pensar a linguagem. Assim. Esse é o nosso novo formato de olhar cada coordenadoria, ela dialoga com a outra, como pode fazer um trabalho conjunto, e a Casa do Barão de Camusim está inserida nisso. Nova, ela está entrando em um elemento novo, não é uma escola apenas, não é apenas uma escola, mas é uma escola que vem trazendo com ela um centro cultural. Então a gente ainda precisa fazer os primeiros passos de tudo, que é fazer a escuta, de como que ela vai funcionar. Com a vila surge tanto em atividades que as escolas da vila realizam aqui. A gente teve uma época cineclubes, às vezes a gente tem atividades da dança, oficinas e tudo mais que utilizam o espaço da Casa do Barão de Camusim. Como, por exemplo, a gente pega exposições como o Salão de Abril, que são dos salões mais importantes que a gente tem nacionalmente e tudo mais, e que a gente tem participação de alunos que passaram pela vila. Casa do Barão de Camusim, eu acho que é um espaço incrível da cidade, que não só pode, como deve ser essa referência das artes visuais da cidade de Fortaleza, né, do município, sim, da prefeitura. Essa política pública deve sim ser construída. Eu acho que a Casa do Barão ela é muito mais do que um espaço expositivo. Ela também deve ser um espaço de formação, de fruição, de fomento. Esse complexo cultural ele está pautado em 3 eixos, né? Os 3 eixos fundamentais para o complexo cultural é o eixo da Casa das Escolas, como é conhecida aqui essa casa em que a gente está, que deu o nome tão carinhosamente, é um nome que pega, é um nome gostoso, é uma vila, né? É um espaço de encontros, de desencontros também acontecem, né? Mas também o outro eixo é o próprio Centro Cultural Casa Barão de Camusim, e o terceiro eixo é a biblioteca, né? Que aí foi um eixo trazido como suporte de diálogo que vai estreitar o diálogo entre o centro cultural, entre uma casa de formação, para que a gente possa aí elaborar uma ação de conhecimento formacional, vamos colocar assim, em artes do município de Fortaleza, mas trazido pelos braços da leitura. Eu tenho uma relação muito afetiva com esse espaço, né? E ao longo desses últimos 10, 12 anos, que eu tenho entrado mais na vila, que eu tive essa relação de muito afeto, de muito carinho, de muita atenção para o espaço que é tão forte, é um local assim, tão escondidinho aqui, né, mas que já muitos locais, a cidade toda atravessaram esse lugar. Então, eu tenho boas memórias aqui. E é muito legal a gente perceber como as famílias também vão acompanhando esse processo e como todo mundo cresce no processo. A primeira vez que uma mãe vai assistir uma filha no Teatro José de Alencar, que ela está dançando no palco, é uma coisa que você não tem palavras para dimensionar. Para mim, isso aqui muda o mundo, sabe? Eu acredito nesse mundo que a gente constrói aqui, de verdade. E é um mundo como esse que eu quero dançar e que eu espero que as minhas alunas e meus alunos dancem. Cuidado e o compromisso que as professoras, os professores, a escola como um todo demonstraram com essas crianças e adolescentes é o que vai nos levando, nós da classe artística e eu como arte educador também, é o que vai nos levando a acreditar, dizer, isso aqui é uma escola que tem credibilidade, é uma escola que eu quero estar, eu quero fazer parte disso.
15 anos para cá, a vila deixou de ser semente para se tornar esse lugar de plantio. Uma terra compartilhada onde podemos semear utopias, ressignificar memórias e partilhar afetos, pensamentos e ideias de mundo que pouco a pouco se enraizam profundamente dentro de nós e abrem espaço para novos caminhos, olhares e perspectivas. Para que essa terra continue a dar frutos, é necessário compreender que a revolução é contínua, que ela se faz no presente, na luta cotidiana, no ocupar, no permanecer e em nunca deixar de acreditar que é possível sim conceber outros mundos e outras possibilidades de coexistência. Um mundo de trocas, de entrecruzamentos de gerações. E acreditar que o tempo é o grande fio condutor dessa jornada, desse caminho incerto, dessa construção coletiva, permanente. Como em uma viagem para Ítaca, onde o que realmente importa são o caminho, as possibilidades, os encontros e os aprendizados que possibilitam que se trace novas rotas e se reinvente sempre. E nunca se deixe cristalizar.